Paz de Cristo. Eu estou indo ministrar num culto de ação de graças numa congregação aqui perto da minha casa. E eu senti de gravar esse vídeo falando sobre um verdadeiro avivamento. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, mas eu tenho uma palavra de esperança para você que está me ouvindo. Eu quero citar o texto tão conhecido da Bíblia que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui eu vejo, nesta aliança que Deus faz com o povo de Israel, logo após responder à oração de Salomão, consumindo o holocausto com fogo, e a glória encheu o templo, e os sacerdotes não puderam parar em pé. Eu vejo aqui características de um verdadeiro avivamento. Primeira coisa, para haver um verdadeiro avivamento, está na expressão: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Em primeiro lugar, esse texto é para Israel, mas em segundo plano é para a igreja, porque o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:9 que nós somos a nação santa, o povo escolhido, o povo adquirido. Eu entendo por essa expressão, por esta frase, que o avivamento começa pela iniciativa da igreja. É a igreja, aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro derramado lá no Calvário, é a igreja que tem que começar a clamar, a igreja que tem que começar a buscar a Deus. Eu vejo isso na história bíblica, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7, quando o povo clamou ao Senhor. Deus visitou Moisés lá no Monte Horebe, através da sarça que ardia e não se consumia, e o vocacionou para libertar o seu povo. Eu vejo em Atos capítulo 13 e versículo 2 que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, ali começou a primeira grande viagem missionária com Barnabé e a Saulo, que foram usados poderosamente. Ou seja, tudo começou quando a igreja orou, quando a igreja buscou a presença de Deus. Então a iniciativa é nossa. Quando a igreja ora, quando a igreja busca o Senhor, Deus se manifesta em favor do seu povo. Segunda coisa que eu vejo para haver um verdadeiro avivamento nos dias tão difíceis que vivemos, está na expressão se humilhar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar é reconhecer os erros, reconhecer nossos pecados, reconhecer que nós precisamos, que nós dependemos de Deus, reconhecer nossas mazelas, reconhecer nossas limitações e se entregar à vontade de Deus. Mas eu ainda encontro uma outra característica nesse versículo tão conhecido, que realmente fará nós viver um verdadeiro avivamento. Está em outra expressão: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. É a oração. A oração, sem dúvida alguma, é fundamental. Não haverá avivamento sem oração. A oração é a respiração da alma. A oração é a lenha que alimenta o fogo. A oração é a mão que alcança as benevolências da parte de Deus e atrás para nossas vidas. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus para as nossas vidas. Olhando biblicamente e também na história eclesiástica, não há avivamento sem oração. Mas continuando ainda o texto, a análise do texto, eu encontro outra característica que vai marcar um verdadeiro avivamento. Está na expressão buscar a minha face. Fala de intimidade, de conhecer profundamente o Senhor. Precisamos ter mais intimidade com Deus. Não podemos ser apenas religiosos. Precisamos ser adoradores e conhecer profundamente o nosso Senhor, o nosso Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão significa mudança, mudança de atitude, deixar o pecado, deixar o erro e viver uma vida conforme aquilo que o Evangelho está dizendo para nós, uma vida de renúncia, uma vida de santificação nesses dias tão terríveis que nós estamos vivendo. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. É Deus que escuta. Deus é soberano. No meio disso tudo, no meio desse terrível
terrível momento que estamos vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida. Deus cuida da minha família, da sua família. Deus está no controle. Nossas vidas estão nas palmas das mãos desse Deus grandioso e poderoso. Se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos de cura. Cura no sentido físico e também espiritual. Quem vai solucionar o problema tão difícil que nós estamos vivendo? É claro que existe a ciência, existem os médicos, glória a Deus por eles, glória a Deus por seu trabalho, mas quem sara mesmo, quem tem a solução, é o nosso Deus. É o nosso Deus que só Ele pode sarar o homem de um pecado, de um mal maior, que se chama pecado. Só Deus pode sarar o homem de um mal maior, que se chama o distanciamento com o seu Criador, que é a lepra chamada pecado. Só Deus pode sarar fisicamente e espiritualmente o homem. Então fique com essa palavra, nessa tormenta, nesse dias terríveis que nós estamos vivendo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele tem uma palavra de esperança para você. Ele está cuidando de você. Ele quer que você se desperte. Eu olho para a história bíblica e para a história eclesiástica. Nos momentos mais difíceis da história, foi aí que Deus levantou alguém para usar e fazer a diferença. Quando o rei Acabe e a perversa rainha Jezabel assumiram o trono de Israel, Deus levantou o maior profeta da história, o leão dos profetas de Israel, Elias. E Elias fez a diferença, trouxe um avivamento, despertou o povo de Israel. É isso que Deus quer fazer nesses dias. Quer levantar a igreja, quer levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Vamos então clamar, vamos se colocar na brecha do muro e Deus vai nos usar. Antes que Ele arrebate a sua igreja, e o arrebatamento está próximo. Ora vem, Senhor Jesus. Mas antes disso, Ele quer usar poderosamente a minha vida e a sua vida. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a todos poderosamente.